Eu sou a professora Isabel, do EduC 5.0, e o meu propósito é te ajudar a acelerar a aprendizagem da criança com deficiência intelectual ou dificuldades na aprendizagem. Será que você, mãe, professora, psicopedagoga, neuropsicopedagoga, pode se tornar uma mediadora? E com essa questão, nós entramos no nosso tema de hoje, que é: esse é o segredo para você ser uma mediadora cognitiva. Então, é sobre isso que nós vamos conversar, sobre esses segredos, né? O que as mediadoras de excelência têm que elas conseguem provocar um desenvolvimento cognitivo nas crianças que até então têm um diagnóstico de deficiência intelectual. Ou seja, que não aprende, que não consegue se alfabetizar ou que tem muita dificuldade em se alfabetizar. Se você que é mãe e está cansada de ver o seu filho sem aprender nada, ou a professora que não consegue fazer com que essa criança aprenda, ou mesmo uma psicopedagoga, né, que não atende porque é insegura, porque não sabe o que fazer com essa criança. Eu quero dizer para todas vocês que a mediação vai mudar a sua vida e a vida das crianças. Então, isso é possível. E eu vou hoje contar esse segredo para você, como se tornar uma mediadora cognitiva. E essa é uma oportunidade para você virar o jogo. Sabe? Quando você está perdendo o jogo e você vira o jogo. Então, hoje é para isso, para que a gente possa virar o jogo. Essa criança que não aprende, ou não se alfabetiza, ou não está se apropriando do conhecimento da escola, nós temos que virar o jogo. Se a gente não virar o jogo agora, talvez 2022 seja mais um ano perdido. Então, nós temos que virar o jogo agora. Então, esse é um convite que eu faço para você, tá? Então, nós temos que ajudar as nossas crianças com deficiência intelectual a se alfabetizar, porque 92% das crianças com diagnóstico de deficiência intelectual é uma deficiência intelectual leve e moderada, então ela pode se alfabetizar sim. E, consequentemente, se a gente consegue fazer isso, nós nos tornamos uma profissional reconhecida sem frustração ou uma mãe orgulhosa, né? Porque as professoras, as psico e as neuro, nós temos um conhecimento que as mães não têm. Então, talvez fique mais fácil. Mas as mães que conseguem se tornar mediadoras, porque também é muito fácil se tornar uma mediadora sem ser pedagoga, se sente extremamente orgulhosa de contribuir com esse desenvolvimento do filho. Então, o teu sofrimento é diminuído de forma muito intensa, porque você vai ver que a cada passo o seu filho dá mais sinais que está aprendendo e evoluindo. Isso, gente, não tem preço, ok? Então, a mediação, ela influencia na questão do desenvolvimento cognitivo da criança. Então, é assim, é como se você tivesse a neurociência, que ela explica teoricamente como o cérebro funciona, e a ferramenta adequada para botar esse cérebro a funcionar é a mediação. Então, até hoje, não teve nada que chegasse aos pés da mediação cognitiva. Nada, não tem nada que eu possa encontrar que defina que, com isso você consegue acelerar a aprendizagem. Não, tá? Essa ideia, ela se baseia em 4 proposições básicas que eu quero que você compreenda. Talvez na nossa live de hoje, além da mediação que eu vou fazer no final, talvez aqui seja, tipo, o coração da minha live de hoje, que é algo que você tem que internalizar. Isso tem que estar em todas as células do seu corpo. Sabe como é que é? Não tem ninguém que tire essa ideia de você. Então, assim, essa ideia, ela tem base em 4 proposições básicas. E essas proposições básicas, ela realmente tem que estar lá, né, no seu íntimo, fazendo sentido para você. E aí isso te empodera de uma forma que você se torna uma mediadora de excelência. Pois aquela sua esperança vai, aos poucos, tornando-se realidade. Porque você vai conhecer uma teoria e você acaba tendo uma prática.
que vai lá cutucar todas as funções cognitivas da criança. Então, eu vou falar a primeira proposição. Que tudo isso aqui, a neurociência prova, tá bom? Por ressonância magnética funcional, ou seja, a pessoa está ali aprendendo, se desenvolvendo e é feito um mapeamento cognitivo. A mediadora fica na frente, a criança está sendo mediada e com dispositivos para fazer toda a ressonância magnética. Então, se percebe que o cérebro dessa criança entra em processo quando ela está diante de uma mediadora. Então, a neurociência já prova isso. Mas toda essa ideia da neurociência saiu dessas ideias aqui, ó. Primeira proposição: todo ser humano é modificável. Quando é modificável, não é o corpo, é a mente, entendeu? Então, se você, de repente, pode pensar assim, né? Isso às vezes passou muito na minha cabeça, sabe? Quando eu era mais nova, né, que estava trabalhando com as minhas crianças, eu ficava fazendo assim, ó, deve ter alguma coisa que eu possa fazer por essa criança. É impossível não ter nada. Eu queria tanto, tanto poder ajudar essa criança. E eu tenho certeza que quando você olha para uma criança com deficiência que não está aprendendo ou com dificuldade, essas perguntas também passam na cabeça de vocês. E mãe, por exemplo, olhando seu filho que não está aprendendo, vai dizer: tem que ter alguma coisa, tem que ter alguma coisa. Então, primeira proposição: todo ser humano é modificável. Beleza. Agora vamos para a segunda proposição, que é o seguinte: imagina aquela criança que não aprende, que atrapalha a sua aula, que te enfrenta, sabe esse cenário? Que te enfrenta, né? Aí você pensa o seguinte: olha, eu sei que ela podia aprender, mas eu não sei como. Eu não sei como. Então, essa segunda proposição é assim, ó: olha exatamente, ou olha, se a criança está agora perto de você, olhe para ela, ou se essa criança está lá na escola, que você vai encontrar lá amanhã, imagine essa criança agora, certo? Que ela está na sua frente e que você pensou o seguinte: essa criança é modificável. Por quê? Todo ser humano é modificável é muito genérico. Agora, eu quero que você pense essa criança que está aí, na sua frente. Que os médicos já disseram, que a psicóloga já disse, que a psico já disse, não tem muito o que fazer, né? Ela é especialzinha, ela é teia, ela é autistazinha, tadinha. Não tem o que fazer. Tem muito o que fazer. Tem muito, 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 muito. Então, essa criança que está aí na sua frente, ela é modificável. Beleza. Agora eu quero que você pense na terceira proposição, que aí é para você, né? E você pode, inclusive, repetir isso, que é a terceira proposição. Eu sou capaz de produzir modificações cognitivas nessa criança. Fiz até um silêncio, porque você tem que acreditar que você tem essa condição. Então, assim, ó, se a escola não faz nada, às vezes você corre atrás para uma alternativa, não é mesmo? E aí, por que você não consegue? Você tenta se modificar, talvez buscando um curso, materiais, comprando jogos, não é mesmo? Mas o segredo não está no jogo. O segredo não está no jogo, o segredo não está no papel, não está na tarefa. O segredo é você se tornar uma mediadora, tá? E com a mediação, você vai pegar esse jogo e vai potencializar ele. Quando eu digo potencializar, é o estímulo que entra no cérebro. Eu vou fazer hoje com vocês isso aqui. Eu vou fazer com vocês. Vocês vão ver o quanto vocês vão pensar sobre esse jogo. É o que a gente tem que fazer com a criança. Então, esse é o grande segredo para a gente se tornar uma mediadora cognitiva. Acreditar que todo ser humano é capaz, acreditar que eu posso modificar essa criança e que essa criança é modificável, entendeu? E que eu tenho
Essa condição, eu posso aprender a modificar essa estrutura cognitiva. Então, essas 4 proposições básicas estão latentes em você, certo? Por isso que você pensa de vez em quando, ai, é impossível, não ter nada para eu ensinar essa criança. Porque quando você começar a mediar, tudo isso vai fazer sentido. Muito sentido. E aí, você vai pensar, meu Deus, quanto tempo perdido. Se teu filho tem 11 anos perdido, não foi mediado, né? Se tem 12, se tem 13, se tem 8. Ou se você já está há 20 anos trabalhando como psicopedagoga, 10 anos como psicopedagoga, e você não conseguiu evoluir muito com relação às crianças com deficiência intelectual, certo? Então, assim, ó, a mediadora, ela aprende a selecionar, mudar, expandir ou interpretar o estímulo, usando estratégias focadas no diálogo, na conversa, na pergunta, a fim de produzir o quê? Transcendências e significados. Agora, se você pensar lá nas suas aulas que você dá, nos seus atendimentos, meu Deus, eu nunca fiz com o meu aluno uma transcendência. Ou pelo menos que ele tivesse me dito. E não sei se um dia ele construiu um significado daquela tarefa. Então, se você não tem essa noção, talvez também tenha sido um tempo de desperdício. Você poderia ter colaborado muito mais com o desenvolvimento dessa criança. E o que isso tudo, Isabel, quer dizer para você, quer dizer para nós com tudo isso, né? Tem professoras que até deixam de me seguir porque eu falo essas verdades. A pessoa fica chateada, deixa de seguir, depois repensa, volta. Mas, gente, não quero dizer que vocês são culpadas. A formação de vocês não deu essa condição. E ninguém adivinha, não é mesmo? E você, assim, ó, quando você compreende a função da mediação, que é fazer transcendências e significados, você vai conseguir corrigir as funções cognitivas que estão deficientes na criança. Então, pense nessa oportunidade, né? Que o segredo não está na tarefa, o segredo não está no jogo. O segredo está na forma como você conduz essa tarefa, como essa tarefa é pensada. Então, ser mediadora não é ficar por aí fazendo perguntas ou qualquer pergunta. O papel da mediadora é ajudar a criança a acelerar esse desenvolvimento dela, fazer a tarefa, mas pensar sobre a tarefa. E aí tem muita diferença entre você dar um desenho para a criança pintar e você pegar esse desenho, mediar para a criança pintar. Então, é muita diferença, tá? A tarefa, vocês têm que compreender o seguinte, o jogo, quando eu digo tarefa, é a tarefa da apostila, uma tarefa impressa, a tarefa em si, né? Ela é apenas um pretexto para que a gente possa, então, conversar com a criança e descobrir como essa criança pensa. Quando a gente vê como ela pensa, a gente descobre quais são as funções cognitivas que estão deficientes. Isso é claro. Tem mãe que diz assim, agora eu já sei. Eu sei exatamente o que está faltando nela. Está faltando isso, 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 isso. E aí o que acontece? A gente começa a elaborar mediações para corrigir essas funções cognitivas. Aí é muito mais rápido, ou seja, eu não perco tempo tentando ensinar outras coisas, eu vou direto aqui naquilo que ela está precisando. Por isso que a gente chama de acelerar a aprendizagem. Então, ser mediador é uma oportunidade única de mudar a sua vida, enquanto mediadora, e a vida das crianças. Então, assim, quando a gente quer ensinar as crianças sem a mediação, nós limitamos o potencial dessa criança. A gente não vê potencial, a gente só vê limitação. Então, qual a consequência disso? Olha para o seu filho, vê a consequência disso. Olha para o teu aluno que está há 2 anos contigo. Olha. Então, assim, ó, nós temos uma criança com deficiência intelectual que não consegue perceber a realidade. Então, por exemplo, ela brinca, deixa eu pegar aqui, ela brinca com o bloco lógico, aqui eu colei algumas figurinhas para vocês perceberem algumas peças do bloco lógico,
para vocês terem como um exemplo, né? Mas é uma caixa bem cheia, que eu vou mostrar também para vocês, uma caixinha. E aqui, geralmente, essa caixinha, você faz o quê? Você deixa a criança brincar, para ela fazer torre, para ela empilhar, para ela seriar, e aí ela fica brincando ali, certo? É bom, é legal, é interessante, mas essa exposição direta, esse brincar, por um tempo a criança vai ficar concentrada, mas depois vai chegar um tempo que ela não vai querer nem mais ver o bloco lógico. Ela vai ter uma outra função para o bloco lógico: jogar em alguém, morder, fazer outras coisas. Por quê? Ela não conseguiu perceber no bloco lógico essa, como é que a gente chama? Essa realidade, tudo que o bloco lógico pode proporcionar. Não consegue. Então, assim, ó, a criança com deficiência intelectual tende a ser mais desorganizada, tá? Mais impulsiva, menos reflexiva. Por quê? Porque as tarefas não são mediadas. Então, um ambiente de aprendizagem sem a mediação causa o fortalecimento das funções cognitivas que estão deficientes. Quer dizer, ao invés de melhorar, fortalece mais ainda essa deficiência. Aí tem professora que diz assim, parece que ela piorou. Agora nem fala mais, agora nem quer mais fazer isso, agora não quer mais nenhum bloco lógico, não aceita nenhum brinquedo. Lógico, eu chamo isso de colapso cognitivo, a criança não quer nem ver tarefa nenhuma. Eu tenho certeza que muitos dos filhos de vocês, quando olham uma tarefa, ou a apostila da escola, ou sai correndo, começa a gritar, ou rasga a apostila, ou risca tudo. Eu sei porque eu já tive, olha, muitos relatos. E isso dá um desespero imenso na mãe, na professora, na auxiliar, né? Ou na segunda professora. Eu sei disso, eu sei porque é verdadeiro isso. Não é algo que eu esteja inventando. Então, assim, com isso, aumenta as dificuldades, os problemas comportamentais, o déficit de atenção, dificuldades com a memória, impulsividade, dificulta a comunicação, né? Dificulta. Então, mas isso tudo muda quando você aprende a mediar. Então, se você conseguir mediar, você vai conseguir selecionar o estímulo. Então, hoje eu selecionei esse estímulo aqui, né? Essas peças. Eu consigo regular a atenção da criança, por isso que a gente fala da autorregulação do comportamento, seja o comportamento impulsivo, seja a atenção, seja a vontade da criança em aprender, a concentração, e consegue também com que a criança se alfabetize e aprenda, né? Então, por isso que as mães, as professoras devem se focar mais no processo cognitivo do que na tarefa em si. Então, a mediadora, ela não quer descobrir se a criança diz assim, ó, deixa eu pegar aqui para depois colar. Se a criança diz assim, ó, você pergunta, qual o quadrado? Dela dizer esse. E você sabe que não é? Então, não é a resposta que vale, é o processo cognitivo. Então, você vai perguntar, por que você acha que esse aqui é o quadrado? E aí a gente começa todo um processo para descobrir que a criança não sabe o quê? A identificação da peça. Então, a operação mental de identificação deve ser trabalhada. Aí eu retomo a mediação e vou trabalhar primeiro a operação mental. De quê? Identificação das peças do bloco lógico. Quadrado, círculo e retângulo, que eu não tenho mais mão para pegar. Então, assim, as pecinhas. O nome das pecinhas, porque depois que ela sabe o nome das peças, aí eu posso passar para cor, formato, espessura, tamanho, certo? E então a criança vai construindo uma percepção clara e precisa sobre o bloco lógico. Ela não vai só ficar empilhando pecinha. Então, agora eu vou mostrar para vocês uma mediação na prática. E aquela mediação com o bloco lógico, tá? Com esse material aqui do bloco lógico. Eu tirei algumas peças, só para quem não conhece esse material, é uma caixa de madeira ou plástico, né? Ou uma sacola que vem com 4 figuras geométricas: quadrado, retângulo, círculo e retângulo.
e vem com espessuras diferentes. Grosso e fino, grande e pequeno, e com 3 cores: vermelho, azul e amarelo. Então, aqui nós temos alguns atributos, que são cores diferentes, tamanhos diferentes, formas diferentes, espessura diferente. Então, 4 atributos que você pode trabalhar com a criança. Então, aqui o que eu vou propor para a criança é o seguinte, é o brincar livre. A criança vai brincar livremente, que é algo que a maioria das professoras fazem, não é mesmo? Então, antes de eu entregar o jogo, eu digo para a criança: olha, durante essa brincadeira, nós vamos conversar. Então, não vai ser uma brincadeira qualquer. E aí eu quero dizer para vocês que eu vou usar os 3 critérios universais de mediação, que são intencionalidade e reciprocidade, significado e transcendência. Tem gente que diz assim, ó, ela diz 3 e fala 4, porque intencionalidade e reciprocidade é uma coisa só. Então, quando eu deixo clara a minha intencionalidade, eu recebo a atenção da criança, que é a reciprocidade. Então, é um só. Depois, transcendência e significado, tá? E eu vou fazendo as perguntas e vou explicando para vocês ao mesmo tempo. E além desses 3 critérios, eu uso também o critério de competência, mediação para competência, para a criança se sentir competente, e a autorregulação do comportamento. Por quê? Se for uma criança com TDAH, ela é muito impulsiva, vai querer fazer de qualquer jeito, e eu vou regular o comportamento dela. Então, antes de fazer, tem que pensar. Então, vamos lá. E as funções cognitivas, eu vou usar a função cognitiva de entrada da informação, percepção clara e precisa. E de função de elaboração, conduta comparativa. E como função cognitiva de saída, conduta controlada, porque eu estou trabalhando aqui a questão da impulsividade. Certo? E eu sei que eu falo rápido, né? Eu sou açoriana, eu falo rápido. Pelos cotovelos, eu falo rápido. Assim, as operações mentais que eu vou usar nesse jogo: identificação, comparação, análise e raciocínio transitivo e raciocínio hipotético. Tudo isso eu vou usar. Então, agora, com essa clareza, por que faz tudo isso? Isso sai do mapa cognitivo. Então, antes de eu fazer uma tarefa como essa, do brincar livremente, eu estou proporcionando para a criança brincar livremente, mas eu tenho clareza do que vai acontecer nessa brincadeira livre. Ela pode fazer o que quiser, desde que a gente converse e ela me diga o que vai fazer, certo? Então, eu tenho que fazer o mapa cognitivo. Então, eu digo assim para a criança: observe com atenção as peças. Essa parte de observe as peças, você pode usar para qualquer jogo, porque a criança tem que observar antes de fazer algo, não é sair por aí fazendo, ela tem que observar. Deixa a criança brincar à vontade, beleza? E daí, durante o que a criança está construindo, se for um castelo, se for um carrinho, se for um trem, não importa, você vai observando também o que ela está construindo e você aproveita para trabalhar a questão da mediação de competência. Então, você vai dizer o seguinte: olha, estou gostando muito do que você está fazendo. Está ficando muito bom, olha que legal, gostei, coisas desse tipo. E depois, proponha a criança pensar sobre o que fez, que daí nós vamos mediar. Então, se ela construiu algo, nós vamos começar a mediar então. Aí, assim, ó, ela está lá tentando construir um castelinho, tentando construir um trem, tá lá. Aí você vai entrar com a mediação. Do que você está brincando? Ou o que você montou? O que você conseguiu fazer? E como é que você fez? Então, essa criança vai dizer: eu fiz um trenzinho. Mas como é que você fez esse trem? Podes me explicar como você fez isso? Olha, para uma criança com TDAH, quando ela faz é muito fácil, ela faz bem rápido. Agora, explicar como ela fez, você está regulando o processo cognitivo, que ela vai ter que parar, explicar o passo a passo. E isso a criança com TDAH não tem, por exemplo. Mas aqui ela vai ter que parar para te explicar o passo a passo de como ela fez aquele trem, certo? E aí você pode começar a provocar, né? Eu digo provocação cognitiva. Qual a peça que você usou primeiro? E depois, qual a peça que você usou?
Então, a criança aí está usando a operação mental de análise, que ela começa a analisar o que fez e ver por onde que ela começou. Você foi montando ou pensou antes no que iria fazer? Tem criança que vai montando e surge um trem. Tem outros que não, vou montar um trem. Então, você quer saber se ela tinha uma estratégia cognitiva antes. Que legal. Será que eu consigo reproduzir a mesma imagem que você fez? O que eu quero dizer com isso, gente? Mediação de competência. Eu estou me colocando no mesmo patamar que a criança e intuitivamente eu estou dizendo, olha, não sei se eu consigo fazer o que você fez, né? Como você me ensinaria? Que cores você mais usou? Por que você usou essas cores? Aqui a gente está usando a operação mental de identificação e comparação. Que formas você usou mais e por quê? Porque ela pode dizer, eu usei bastante círculos por causa da rodinha do trem. Que nome você daria para esse trem? Porque trem temos um monte, mas que nome você daria a esse trem que você construiu com essas peças? Então, veja bem, aqui eu estou provocando uma coisa chamada raciocínio transitivo, que ocorre mais ou menos assim, transitivo vem como se fosse algo em processo, né? Assim, que tem um começo, meio e um fim. Então, a criança pensou, construiu o trem e agora deu um nome para o trem. Então, tem uma consequência, né? O que você acha que consegue fazer além disso que você já fez? Aí é hipotético, é raciocínio hipotético. Então, ela já fez um trem, mas o que mais daria para fazer usando essas mesmas peças do trem? Mas antes de fazer ou de tentar, pense primeiro, olha, tudo isso é hipotético. Todos os quadrados que você usou são iguais? O que eles têm de diferente? Mais uma vez, a operação mental de identificação e comparação. Você disse que fez um trem. Onde mais podemos encontrar um trem desse? Você já viu um trem de verdade? Você já andou de trem? Você já viu um trem na televisão? Você já viu um trem num vídeo? Você já viu um trem num livro? Você tem um brinquedo parecido com um trem? Tudo isso que não está diante da criança é transcendência. E a transcendência, quanto mais transcendência fizer, mais conexões com a abstração, porque é com uma situação que não está ali e a criança vai ter que pensar. E onde que está isso? Na lembrança dela. E onde fica a lembrança? Na memória de longo prazo. Então, essa experiência, pela mediação, vai, eu falo, cutucar a memória de longo prazo e fazer uma conexão. Quanto mais transcendência, mais significado e mais aprende. Por isso que acelera, certo? E aí, gente, nós teríamos muito mais coisa para fazer, muito mais perguntas, né? Depois você pode dizer assim para a criança também, o que você achou de brincar comigo conversando? Você gostou dessa atividade, né? O que você aprendeu hoje? Gostou? Então, ser mediadora é pegar o estímulo e potencializar esse estímulo cognitivamente. Agora eu quero dizer para vocês o seguinte: vamos pensar, minha criança já sabe cores, né? Vamos pensar que ela já sabe cores, tá? Já sabe cores. Aí eu dou o bloco lógico para ela e digo o seguinte, ó, separe os vermelhos. Daí a criança vem aqui, coloca os vermelhos tudo empilhadinho ou tudo próximo. Beleza, tá tudo aqui. Deixa eu botar para lá, ó. Tirar essa também que não é vermelha. A criança acertou, botou as vermelhas tudo aqui. Só que assim, ó, se ela já sabia, as sinapses, quando ela provocou e disse assim, que cor é essa? E ela já sabe a cor, as sinapses, os neurônios captaram essa informação e falaram assim para as sinapses, opa, hoje não precisa de neurotransmissores, a gente já sabe a resposta. É vermelho. Daí a criança diz, é vermelho. Então, separa os vermelhos. Agora, quando você começa a fazer toda essa mediação, com tantas perguntas,
os neurônios começam a liberar neurotransmissores muito, para as sinapses conseguir se alastrar e encontrar as respostas. E aí você provoca a plasticidade cerebral. Você acaba construindo ou provocando a construção de uma outra rota cognitiva. Então, essa é a diferença. A neurociência mostra isso, só que ela não ensina como fazer isso. E aqui no EduC é isso que eu faço. Ensinar você a provocar os neurônios, a liberar neurotransmissores, a construir rotas cognitivas mais potentes e provocar a plasticidade cerebral pela transcendência e pelo significado. Gente, isso não tem preço. É algo maravilhoso. Um beijo no coração, gratidão por compartilhar comigo esse momento, que para mim é muito prazeroso e que eu tenho certeza que vai ajudar você de alguma forma e mais ainda, né, ajudar a sua criança. Um beijo para você. Tchau.